Shabbat Shalom, meus amados irmãos, mais uma vez com nossa Parashá Itro. Chegamos à Parashá Itro, que corresponde ao texto de Êxodo, capítulo 18, do 1 ao capítulo 20, verso 23. Esta porção é de fundamental importância, porque contém o resumo de toda a Torá. É o compêndio moral, ético que Deus mesmo entregou ao homem, leis celestial adaptada para dar ao homem uma vida justa e feliz. Los 10 mandamentos, como se descreve em hebreu, los aseret de Devarim, Hadavarim, las 10 palavras. Esta grande revelação divina ao povo de Israel, Deus não lhe deu ao povo uma religião, uma tipologia sistemática, nem um conjunto de credo. De hecho, Deus hizo um pacto de amor com seu povo, um matrimônio. La Torá serviria como la ketubá, o contrato matrimonial que contém os termos deste pacto. Mais que simples regra para regir o comportamento humano, as leis da Torá refletem ao legislador Deus mesmo. Quando Yeshua repreendeu alguns fariseus que questionavam sua autoridade, lhe disse: "La abundância do coração abra a boca." Mateus 12, verso 34. É dizer, quando o Eterno proclamou sua lei em um monte Sinai, derramou seu coração e sua essência, seu caráter sobre o povo. Assim, cada lei e mandamento, por pequeno e aparentemente irrelevante que seja, comunica uma parte de Deus mesmo. O rei Davi compreendeu muito bem a essência da lei de Deus quando escreveu: "La lei do Eterno, do Senhor, é perfeita e conforta el alma. O testemunho do Senhor é fiel e hace sábio ao sencillo. Los preceitos do Senhor são retos, que alegra o coração. Los mandamentos do Senhor são radiantes, que dá luz aos olhos. São mais preciosos que o ouro, que muito ouro fino. São mais dulces do que la mel de panar. Salmo 19, versos 7 e 10. Como Roma e seu sistema religioso lograram revertir a percepção da lei do Eterno. De algo perfeito, puro, nos dá alegria. Roma transformou em uma carga, em um peso, em uma maldição. Santiago 1, 25. E Pablo recomenda a Timoteu 2, verso 3 ao 16. Em Yeshua temos a Torá do Eterno, escrita em nossa mente e em nosso coração. De maneira de sobrenatural, isso se chama o novo pacto. Jeremias 31 ao 33. Ele mesmo dijo: "Não pense que he venido a abolir a lei e os profetas. Não he venido a abolir, senão dar-lhe cumprimento." Mateus 5:17. A verdadeira lei do Eterno não se manifesta em erguimentos de artigo nem discussões. Se manifesta em nós outros através das nossas atitudes, em nossa vida diária, em nossa relação com o próximo e com o Eterno. Se a lei está em nós outros, será a maior manifestação de Deus mesmo, morando em nossos corações. Corre tu Bíblia e vamos ao capítulo 18, verso 1. Ora, Jetro
sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, o seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel de Egito. Como Jetro era sacerdote de Midian, era sacerdote de Midian, ele era como um conselheiro, tanto espiritual como do governante desse país. Jetro não era qualquer pessoa, era como um coi gadol, um coi. Não um coi de Israel, mas era um sacerdote pagão. Jetro ouve tudo que o Eterno tinha feito, das pragas, todo que o Eterno tinha hecho a Israel. La Parashá Yitro representa um dos momentos mais transcendentes da Torá, porque marca um passo definitivo de Israel e a redenção e a revelação, a liberdade inicial ao estabelecimento do governo de Elohim. Até esse ponto, o povo ha sido sacado do Egito por manos poderosas e ha visto milagros, provisão e vitória. Sin embargo, aún necessitava aprender como viver como uma nação livre barra autoridade divina. La redenção sem instrução produz caos, pero a Torá transforma a liberdade em propósito. Esta porção inicia com o Yitro, cujo nome em hebraico é Jetro, excelência, que significa excelência, em hebraico excelência, abundância, anadida. Um homem de discernimento que reconhece a obra do único Elohim e aporta sabedoria para ordenar a vida do povo de Israel. Antes que Elohim hable desde o Monte Sinai, Moisés deve aprender a delegar e formar um liderazgo e entender que o serviço sem estrutura conduz ao desgaste. A Torá revela, assim como a ordem também é espiritual. O clima da Torá ocorre no Monte Sinai, onde Elohim revela não só o libertador, senão ao rei. Ali Israel é chamado a ser especial tesouro. Expressa um hebreu angular, povo de possessão exclusiva, com uma identidade definida por obediência, santidade. Elohim declara: a hora, pois, se deres ouvido a minha voz e guardareis mi pacto, vós outros sereis mi especial tesouro sobre todos os povos. Êxodo 19, verso 5. Para quem crê em o Messias Yeshua, Yitro confirma que a fé bíblica não se sustene só com a experiência espiritual, senão em uma vida governada por a instrução divina. A Torá não anula a graça, la dirige. Esta parashá nos confronta a uma pergunta essencial: quem governa realmente nossa vida? Ali, ao pé do monte, começa o chamado eterno a viver bajo o reinado justo de Elohim, com a identidade restaurada, obediência, consciência e a visão de reino. É o conselho de Yitro e o ordem humano. Êxodo 18, do 1 ao 27. E o Yitro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, todas as coisas que Elohim havia hecho com Moisés e com Israel, seu povo, e como Yud-Rei Vah-Rei havia sacado a Israel do Egito. O relato começa com uma ação determinada: vai chamar. E oyó, a raiz hebraica chamar, escutar, obedecer e entender, implica muito mais que a percepção auditiva de informação. Denota uma percepção interna que provoca uma resposta.
Mestra que las naciones vecinas como Amaleque oyeron e decidiram atacar. E os cananeus oyeron e temblaram de medo. Itro olhou e se moveu assim ao deserto. O texto identifica como Goi, como sacerdote de Midian. O título sobre Raia, seu estatuto, Jetro era sacerdote, elevado dentro do sistema pagão e religioso da sua cultura. Sem embargo, lo que ele escutou acerca de Elohim, é o aspecto de Elohim como juiz e criador poderoso. Transforma o seu entendimento. É o eterno, é o Elohim do pacto da misericórdia, mencionado no final do versículo. A figura de Coi e o cercamento do Oriente, o termo Coi não é exclusivo de Israel. Em o texto semítico antigo, como Ugarit, se designava um funcionário de um alto rango que servia de intermediário entre a deidade e o governante. A menudo atuava como conselheiro político e juiz. Itro não era simplesmente religioso, ele era dignatário do Estado. A geografia de Midian. Arqueologicamente, a terra de Midian se ubica na região noroeste de Arábia Saudita, ao oeste do Golfo de Agaba. Isso sugere que o Monte de Elohim, o Sinai, Ereb, se encontrava nas proximidades da região noroeste da Arábia, no qual coincide com a ruta comercial antiga de incenso e espécia. A transição de notícia. Em la Idade de Bronze, tardio de las notícias viajava através das caravanas de mercaderes e o colapso de uma superpotência como Egito, a destruição dos seus carros de guerra e a morte de Faraó havia causado um terremoto geopolítico. A frase todas as coisas sugere que os detalhes da derrota egípcia propagou rapidamente por as rotas comerciais ao deserto, chegando ao oásis de Midian. Espiritualmente, esse versículo nos ensina que o primeiro passo para techuvá, para o retorno ao arrependimento, é a capacidade de escutar verdadeiramente o testemunho e a redenção. Itro teve a humildade de deixar a sua posição de autoridade em Midian para converter em um estudante em um deserto, demonstrando que a verdadeira sabedoria começa quando estamos dispostos a abandonar os nossos velhos paradigmas antes da evidência do poder de Elohim. A profecia e a inclusão e o gentil que ouiu e vino. Itro não é simplesmente um personagem histórico na narrativa do êxito. É uma figura profética, um tipo que antecipa o ministério e a inclusão dos gentios ao reino de Elohim. Mestre que Israel representa uma rama natural de olivo. Itro representa a rama silvestre contra toda a lógica cultural e religiosa, és enxertado em o pacto mediante a fé. Sua chegada ao acampamento de Israel prefigura o futuro movimento das nações hacia a luz do Messias. Ele não se une a Israel por uma linhagem sanguínea, senão por convicção que nasce ao escutar as obras poderosas de redenção do Eterno. É o cumprimento profético do manto. A lição de Itro de deixar a terra e unir-se a Moisés, o Redentor.
e ao pueblo, que é um antecipo literal da profecia de Zacarias, que descreve a redenção final e a atração de las nações hacia Elohim de Israel. Assim ha dicho Yud-Rei Vah-Rei de los exércitos: em aqueles dias acontecerá que 10 homens de las nações de toda a língua tomará do manto de um judeu, dizendo: iremos com vosotros, porque hemos ouído que Elohim está com vosotros. Zacarias 8:23. Itro és o cumprimento primogênio, esses 10 homens de las nações. La frase hemos ouvido a Elohim está com vosotros é exatamente a motivação de Itro em Êxodo 18, verso 1. Ouiu todas as coisas que Elohim havia hecho. Ao unir a Moisés, Itro estava estava correndo del manto do líder judeu, reconhecendo que a presença divina residia unicamente com o pacto de Israel. E o contexto messiânico, Yeshua é esse judeu supremo, do qual as nações se tomam. Através de Yeshua, a parede intermediária de separação derribada permitiu que aqueles que estavam antes lejos, como Itro e Midian, seja hecho cercano por la sangue do Messias. Por la sangue que o Messias derramou na cruz do Calvário. Te comprou por um preço de sangue. La fé como mecanismo de entrada e la inclusão em um reino não é por mérito ético, senão por la resposta de fé ante o testemunho de Elohim, por lo qual recebeu a los outros. Também o Messias nos recebeu para a glória de Elohim. Romanos 15, verso 7. E Isaías disse: haverá uma raiz de Esaí, e o que levará a reagir los gentios. Los gentios espera em ele. Romanos 15, verso 10. Quem é a raiz de Esaí? Yeshua. E o apóstolo Pablo utiliza o princípio estabelecido por Yetro para ensinar a comunidade messiânica. Assim como Moisés tipificou Mashiach, recebeu Itro, tipo de crente gentil, o Messias recebe as nações. A esperança de los gentios não radica em sua própria cultura, senão em reagir-se, submeter-se ao reino do Eterno de Israel. Itro submeteu a autoridade de Moisés e a lei de Elohim, demonstrando que a verdadeira fé messiânica não anula a identidade de Israel, senão que ela expande para bendecir todas as famílias da terra. Em Israel, todas as famílias da terra foi bendecida. Por quê? Porque através de Yeshua, que morreu na cruz por nossos pecados, que foi unido, porque Yeshua é judeu. Um só povo, um só pastor. A chegada de Itro unifica a família estendida de la fé bajo uma só autoridade do Eterno. Também tenho outras ovelhas que não são deste redil, aquelas que também devo trazer. Oirá mi voz, e haverá um rebanho e um pastor. Juan, capítulo 10, verso 16. Itro era esta ovelha de outro redil. Oí la voz de los hechos de Elohim. Foi atraído ao único redil verdadeiro ao deserto. Isto nos ensina que o reino messiânico não se compõe de quem se importa sua origem. Não importa a origem. Se é judeu, se é messiânico, não importa. Se é brasileiro, se é espanhol, se é estadunidense. Não importa. Responde a voz
o que importa é responder à voz do bom pastor e integrar-se no corpo de crente. Tu passado, tua origem, tua cultura não inclui no plano de Elohim. Lo único que te define é a resposta ante tudo amado. O Eterno está batendo na porta de todos e chamando. Respôndelo. Abraça-lo. Ao igual que Itro, quando escutou a obra de redenção do Messias, não te queda, quando escuta a obra de redenção do Messias, não te queda como um admirador lejano, assegura-se na mão de Yeshua mediante a fé, une-te ao pueblo e caminha bajo a cobertura do Elohim de Israel. A resposta das nações, Faraó, Amaleque e Itro. A redenção de Israel não teve como único propósito liberar os hebreus, senão também de dar a conhecer o nome do Eterno a toda a terra. Antes da manifestação do reino de Elohim, a humanidade se divide inevitavelmente em três categorias, representada por esses três arquetipos. Todos vieram a escutar o mesmo, o poder de Elohim, pero sua reação definiu seu destino. Faraó é o espírito de rebeldia e opressão. A relação desafiou o intelectual e endurecimento. Faraó representa o sistema mundial que nega reconhecer a autoridade superior e a si mesmo. Sua primeira resposta ante a verdade foi: quem és, Yud-Rei Vahei? Para que eu lo oiga sua voz? Deja ir a Israel. Eu não lo conosco ao Eterno, nem tampouco deixarei ir a Israel. Estes 5, verso 2. Análise do arquetipo. A relação da verdade. Faraó não nega a existência do sobrenatural. Sus magos replicam milagros, pero nega a soberania de Elohim, de Israel. Seu coração se define como kaved, pesado e duro. Relação com Israel. Vê a Israel unicamente como uma ferramenta de produção e benefício econômico. Seu interesse é explotar ao povo de Elohim, não eliminá-los, a diferença de Amaleque. Sempre quando Israel sirva a seus propósitos de destruição e a glória personal. Tipologia das nações. Faraó tipifica as nações, governo ou sistema filosófico seculares, que vê a fé bíblica como uma ameaça de seu poder. Conhece a verdade, vê as plagas, vê as evidências, pero decide pelear contra elas, até que são quebrantados. Representa ao gentil que diz: veo tu Elohim, pero eu não sou nem mi próprio Deus. Eu sou mi próprio Deus. Su final é juízo inevitável. Amaleque e o espírito de ódio e antissemitismo. A reação de ódio. Irracional ataca a traição. Amaleque não esperou a ser provocado. Ao ver Israel salir redimido, sua reação visceral foi atacar os mais débeis por a retaguarda. A Torá descreve sua motivação principal como uma frase aterradora: e não tive temor de Elohim. Deuteronômio 25, verso 18. Análise de arquetipo. A relação com a verdade. A diferença de Faraó, que podia alegar ignorância inicial, Amaleque sabe exatamente quem é Israel. Amaleque é neto de Esaú, conhece o pacto, pero lo odeia. Sua guerra não é política, é existencial e teológica. A relação com Israel. Seu objetivo é o extermínio e o corte da linhagem. Amaleque ataca o trono de Elohim, ataca seu povo.
Por isso as escrituras diz, porquanto a mão de Amaleque se levantou contra o trono de Elohim, tendrei guerra com Amaleque de geração em geração. Êxodo 17, verso 16. Tipologia das nações. Amaleque tipifica o antissemitismo puro e o ódio espiritual. Representa aquele grupo de ideologia entre as nações que, sem provocação lógica, busca destruir a identidade de Israel e, por extensão, a raiz da fé judeu-cristiano. És a carne peleando contra o espírito. Amaleque não busca escravizar, como Faraó. Unir como Jetro. Busca aniquilar. A resposta divina contra Amaleque não é a enseñança, senão a guerra perpétua, até borrar sua memória. Jetro. É o espírito de Jetro, reconhecimento e redenção. A reação de Jetro, escuta alegre e a submissão. Jetro, sacerdote de Midian, tinha toda a reputação religiosa do mundo pagão. Sem embargo, ao receber a notícia, sua reação foi imediata, oposta às duas anteriores. E Jetro se alegrou com todo o bem que o Eterno havia feito a Israel. Agora reconosco Yud Rei Varrei, que és mais grande que todos os deuses. Êxodo 18, 9, versículo 9 a 11. Análise do arquetipo. A relação com a verdade. Yitro passa por um processo de techuvá, de arrependimento, de câmbio de mente. Sua confissão, agora reconosco, implica antes que ele não conhecia ou tinha dúvidas, pero entra a evidência, rende a sua teologia, previ e submete à verdade de Elohim. A relação com Israel. Yitro não explota a Israel. Yitro não explora Israel como Faraó, nem ataca como Amaleque. Ele se une a Israel, ele come pão diante do Eterno com os anciãos e oferece conselho para a edificação do povo de Israel. Reconhece que a sabedoria e a lei está em Israel e se acerca para beber desta fonte de água viva. Tipologia das nações. Yitro tipifica o justo das nações que aceita Yeshua como seu salvador e une-se a Israel. Ao crente gentil que é enxertado em um bom olivo, representa aquele que entre o povo escuta o testemunho da redenção e deixa a sua idolatria e bendiz a Israel e se une ao povo do pacto. Yitro nos ensina que o gentil não necessita converter em judeu para ter parte no reino, pero sim deve reconhecer a Elohim de Israel e unir a seu povo em adoração e obediência ao povo de Israel. E obediência ao Eterno de Israel. A identidade de Israel atua como um catalisador que revela que em o coração das nações. Faraó vê Israel e diz, são meus escravos. O mundo quer usar a ti. Amaleque vê Israel e diz, são meus inimigos, o adversário quer destruir-te. Amaleque representa o adversário da sua alma que quer destruir-te. Yitro vê a Israel e diz, sou o povo de Elohim. E é o redimido, e ele quer unir-se a Israel. Em la doutrina do reino, só é o caminho de Yitro leva à vida. Mesta Faraó termina ahogado e Amaleque borrado. Yitro é honrado e seus descendentes, os ceneus, termina habitando cerca do santuário, recordando-nos que a porta do pacto sempre está aberta para os gentios, que têm ouído para ouvir e humilde para secar ao Eterno de Israel.
Que o Eterno lhes bendiga e lhe guarde, que haga resplandecer o rosto sobre cada um de vocês e lhe ponga paz. Que se possa acercar ao povo de Israel, ao Eterno, a entregar sua vida a Yeshua HaMashiach, como seu único e suficiente Salvador. Ele é a porta que está batendo. Abre a porta, entra. Escute a sua voz, assim como a Etuitro. Que o Eterno lhes bendiga, lhe guarda e haga resplandecer o rosto sobre cada um de vocês. Até a próxima paraxá. Shabbat Shalom.